Então vamos enfatizar todos os pontos de assentamento que estão nesse caminho do meridiano da bexiga. Vamos encontrar então a terceira vértebra torácica, 1, 2, 3, terceira vértebra torácica, uma distância e meia, sempre dos dois lados. Vamos encontrar o B13, que é o ponto de assentamento do pulmão, um ponto que a gente usa muito. Todo mundo que tem sintomas crônicos, asma, bronquite, que tem ao longo da vida, esse ponto é fundamental, que é o ponto de assentamento. Lembra, os pontos de assentamento trabalham com sintomas crônicos. O próximo ponto que a gente vai ver vai ser uma vértebra abaixo, ou seja, a T4, que é o ponto de assentamento do circulação da sexualidade. Então é o ponto B14, na altura da quarta vértebra torácica, assentamento circulação da sexualidade. O próximo ponto, um abaixo, na altura da T5, que é o ponto B15, que é o ponto de assentamento do coração. Então lembrem, pré-memorizando, lembrem que os pontos de assentamento eles têm uma relação com os pontos de alarme, ou seja, os pontos de assentamento estão praticamente na mesma altura dos pontos de alarme. Então veja que a gente vem aqui, o mais alto é pulmão, circulação, sexualidade e coração, que são os três órgãos mais altos. Ok? Aqui a gente vai continuar então descendo. A gente estava no B15, né? Vai para o B16, B17, até chegar no B18, que vai estar na direção da nona vértebra torácica. Então, B18, na altura da nona torácica, que é o ponto de assentamento. Agora já vai entrar os assentamentos dos meridianos ligados ao sistema digestório. Então, esse é o assentamento do fígado. O próximo ponto, B19, na altura da 10ª vértebra torácica, que é o acoplado do fígado, assentamento da vesícula. Próximo ponto, B20, que vai estar na altura da 11ª vértebra torácica, ponto de assentamento do baço pâncreas. Próximo ponto, na altura, já estou na 12ª vértebra torácica, o final da curva torácica, sempre 1,5 distância para fora. Então, já é o ponto B21, que é o ponto de assentamento do estômago. Você vê que está bem na altura do estômago. Passamos para a região lombar. Eu já estou na altura da primeira lombar. Então, estamos no ponto B22, ponto de assentamento do triplo aquecedor. Vamos para a altura da segunda vértebra lombar, que é o ponto B23, ponto de assentamento do rim. Continuamos descendo, passamos pelo B24 e vamos chegar no B25, que está na altura da quarta vértebra lombar, ponto B25, ponto de assentamento do intestino grosso. Agora passamos na altura da quinta vértebra lombar e agora já chegamos na região do sacro. Estou tocando na borda superior do sacro. Continuamos a 1,5 distância do centro
O que significa que eu vou estar praticamente na borda lateral do sacro. Então, na borda lateral do sacro, continua essa linha da bexiga, onde continuam os pontos de assentamento. A referência vai ser os forames. Então, eu estou na altura do primeiro forame, na borda lateral do sacro, que é o ponto B27, que é o ponto de assentamento do intestino delgado. E descendo, continuando na borda lateral do sacro, ponto B28, na altura do forame, do segundo forame sacral, ponto de assentamento da bexiga. Lembra, a bexiga é o órgão mais baixo, por isso é o ponto de assentamento mais baixo. Ok? Assim, concluímos todos esses pontos de assentamento sempre nessa linha, essa primeira linha que desce nas costas da bexiga, e aí especificando esses pontos de assentamento. Na continuidade, onde paramos, nas bordas do sacro, nós estávamos aqui na altura do segundo forame sacral. Vamos ter mais um ponto, continuando na altura do terceiro forame, outro ponto na altura do quarto forame. E aqui, a bexiga, nessa região, nós estamos agora na parte inferior do sacro. A bexiga vai continuar, como se tivesse uma linha ascendente. Não tem uma linha ascendente, na verdade, é que nem a gente imaginar um rio correndo e aparece uma ilhazinha. Então o rio estava correndo aqui. Aqui aparece uma ilhazinha, então a água corre tanto numa direção como em outra direção. Essa primeira direção que a gente viu era na borda lateral do sacro. Ela vai correr também exatamente na direção dos forames sacrais. Então a gente vai ter a continuidade desses pontos sobre os forames sacrais. Então eu estou exatamente no orifício, que é o forame. Primeiro forame, segundo forame, terceiro forame, quarto forame, e aí temos mais um pontinho um pouco mais para baixo. Então aqui eu já estou na altura do cóccix. Então aqui eu já estou tocando em músculo e não mais em osso, que é essa linha da bexiga. Agora a bexiga vai ter essa outra linha. Então essa ideia dessa ilhazinha é como se tivesse uma ilhazinha aqui em cima também. A energia está descendo. Já vimos essa linha, uma distância e meia. Como se tivesse uma outra ilhazinha aqui, tem um outro canal de água, ou seja, um outro canal do meridiano, que vai descer a 3 distâncias da linha média. A primeira linha era uma distância e meia, e essa outra linha a 4 distâncias. Desculpa, a 3 distâncias. São 4 dedos, né, mas são 3 distâncias. E aí vai ter a continuidade, ó. Estou riscando aqui a 3 distâncias essa nova linha. E aí a gente vai ter todos esses pontos descendo nessa linha a 3 distâncias. Quando ele está descendo aqui a 3 distâncias, a hora que chega aqui no quadril, aqui eu já estou no glúteo mesmo, tá vendo? São esses pontos aqui que a gente trabalha muito em todos os tipos de tratamentos para dores lombares, ciatalgia, até nessa linha no centro do glúteo. Então, relembrando aqui, o que aconteceu? Aquela primeira linha que a gente viu na borda do sacro. Depois teve aquela outra linhazinha aqui, pouco mais para dentro, nos forames. E aí essa terceira linha mais lateral. Nessa linha lateral de 3 distâncias, tem alguns pontos que são importantes, que são chamados pontos psíquicos. Esses pontos psíquicos, como a palavra já diz, eles estão ligados aos aspectos mais psíquicos, aos sentimentos ligados aos meridianos. Para lembrar, esses pontos psíquicos, eles vão estar ligados aos meridianos Zan. Então a gente vai ter aqui, por exemplo,
Esse ponto aqui era o ponto de assentamento do pulmão. A gente indo para essa linha de 3 distâncias, relacionado ao pulmão, vai ser o ponto psíquico do pulmão. Lembrando, o pulmão, qual é o aspecto psíquico do pulmão? Angústia, capacidade de sentir, etc e tal. Então esses pontos vão estar ligados sempre aos meridianos ZAN. Então vai ser pulmão, vai ser do coração. Lembra, o coração, o aspecto psíquico está ligado, como a gente viu, ao entusiasmo excessivo ou à falta de entusiasmo, né, que está ligado ao fogo. Depois nós vamos ter o ponto psíquico do fígado, que está ligado ao aspecto colérico. O ponto psíquico do baço pâncreas, que é muito importante porque está ligado à obsessividade, fixação. A gente trabalha muito isso nas pessoas, que muitas pessoas têm esse pequeno distúrbio de compulsividade. E depois o ponto psíquico ligado ao rim, que se trabalha muito também, que é ligado ao medo. Tá? Então seriam esses 5 pontos psíquicos que estão nessa linha de fora da bexiga, 3 distâncias, sempre se associando aos meridianos ZAN. Qual que é a compulsividade mesmo? Lembra, compulsividade está ligado ao elemento terra. Terra, qual é o meridiano ZAN do terra? É baço pâncreas. Na continuidade, então, do meridiano da bexiga, já viemos aqui até esse ponto aqui. Existem então 2 terminologias, porque tem 2 escolas, a escola europeia e a escola chinesa. O meridiano é igual, a localização dos pontos é igual, só muda um pouco o nome do ponto. Em uma linha vai ter uma numeração, que o meridiano vem até o joelho e a numeração continua lá em cima. Na outra linha, o meridiano vem até aqui e a numeração continua aqui. Tanto que no material que a gente tem sempre os 2 nomes. Tem um número e um número em parênteses. Então, dependendo do autor, para você localizar qual é o ponto. Numa das linhas, esse ponto aqui seria o B50. Aí no material você vai ver B50 e vai ter um parêntese dizendo qual é o número do ponto na outra visão. Então, independente do número do ponto, esse ponto aqui na prega glútea é um ponto bastante importante para todas as dores sacro-lombar. E agora, o meridiano continua descendo e é fácil de localizar, ele desce bem no centro da parte posterior da coxa, entre os músculos isquiotibiais. Os músculos isquiotibiais na parte lateral é o bíceps do fêmur e na parte medial semitendinoso e semimembranoso. O meridiano está exatamente exatamente na divisão desses músculos citados. Quando chega aproximadamente a umas 3 distâncias acima do joelho, o meridiano ele se lateraliza. Então ele vai acompanhando esse tendão mais lateral até chegar, agora eu vou tocar de um lado só, até chegar aqui. Então ainda nessa mesma linha de numeração, que aqui era o B50, aqui vai ser já o ponto B53, grudado ao tendão, e no centro da fossa poplítea, bem posterior aqui na linha articular do joelho, é o B54, ainda numa das linhas de numeração. Então o B53 e o B54 são pontos também muito usados para todos os tipos de dores
dessa parte posterior, de coluna, glúteos, pernas, ciatalgia e até mesmo nos casos de hérnia de disco, tá ligado esse circuito aqui. Então esse daqui é o ponto B54. Lembrando que nós estamos trabalhando com o meridiano Fu, que é o meridiano Yang. Pensando na relação dos pontos Shu, se ele é um meridiano Zan, quer dizer, o último ponto da bexiga, está lá, né, no dedo mínimo, que é o B67. Se ele é um meridiano Fu, lembra que a sequência dos pontos Shu sempre nascem da extremidade para o joelho, o que nesse caso não vai coincidir com a sequência do meridiano, né? O meridiano está vindo de cima para baixo. E os pontos Shu é sempre a referência da extremidade para o centro. Então, como ele é um meridiano Fu, o ponto, né, o primeiro ponto dos pontos Shu, que é o ponto Jing, ele é movimento metal. Aí depois vai ter toda essa sequência aqui. Tudo isso para lembrar que esse ponto B54, que nós estamos aqui, seria o último da sequência dos 5 pontos Shu. Então esse aqui, o B54, é o ponto terra do meridiano da bexiga. E enfatizando, ponto terra sempre está ligado à transformação. Por isso é um ponto muito usado. Na acupuntura, a acupuntura usa direto para todas as dores, hérnia de disco, ciatalgia, dor lombo-sacral, porque é o ponto terra. Ponto terra transforma. Então é o B54 nessa linguagem. Daqui para baixo, as duas linguagens são iguais, só muda ali nas costas e tal. Então aqui os pontos nas duas linguagens, chinesa e europeia, continua, é a mesma nomenclatura. Então agora a gente vai descendo também na parte posterior da panturrilha, que é esse músculo gastrocnêmio, que é chamado também de gêmeos, porque são dois ventres musculares. Então o meridiano desce exatamente entre os dois ventres musculares dos gêmeos, desses gastrocnêmios, e o meridiano então vai descendo bem pelo centro, e quando chegar no tendão do calcâneo, esse tendão exatamente ele é o tendão desse músculo gastrocnêmio e o sóleo, que é o músculo mais profundo. Por isso é esse super tendão famoso, tendão do calcâneo, que antes era chamado de tendão de Aquiles. Quando ele chegar aqui, o meridiano vai descer colado ao tendão na face lateral. Então isso aqui é fundamental. Muita gente vai ter muita dor aqui, muito encurtamento aqui. E quem tem problemas de bexiga, do elemento água, medo excessivo, você vai ver que é muito restrito aqui, a pessoa sente muita dor e ao longo do tempo a gente vai liberando os tecidos e trabalhando esses pontos até chegar num outro ponto fundamental para a dor. Lembre-se que os meridianos Fu têm muito a ver com sintomas de dor, né? A gente não deu aquele exemplo, intestino grosso, G4, quer dizer, tem a ver com dor. Bexiga também, bexiga tem a ver com dor, todo tipo de dor posterior, etc. Então este ponto aqui é o B60, ele é fundamental, ele está exatamente no ângulo entre o tendão e o osso calcâneo, B60. Então ele é super importante, de uma maneira geral, para essas dores sempre se usa o B54 e o B60, ele vai ter essa capacidade de energia fluir e circular. O meridiano vai continuando então, ele desce aqui para o calcâneo. O próximo ponto, ele sobe só um pouquinho. E depois ele vai continuar na borda lateral do pé.
Então vai estar sempre essas referências desses ossos do pé. Estamos passando aqui dos metatarsos para os tarsos, ou melhor dizendo, dos tarsos para os metatarsos. Estamos aqui no quinto metatarso e do metatarso, da articulação metatarso-falângica, indo para as falanges do quinto artélio e vai terminar no ângulo ungueal do quinto artélio B67, como já citamos, é o ponto metal. Então, lembrando, dando uma passada geral, meridiano da bexiga, descendo pelas costas, uma distância e meia, onde tem todos os pontos de assentamento, borda do sacro, retoma nos forames sacrais, retoma 3 distâncias da linha média, onde tem os pontos psíquicos ligados aos meridianos amplos. Desce pelos glúteos, essa massa muscular dos glúteos, prega glútea no centro posterior da coxa, entre os isquiotibiais, lateraliza um pouquinho, entra na fossa poplítea, desce no centro do gastrocnêmio, mais uma vez lateraliza na borda do tendão do calcâneo, entrou no calcâneo, faz essa pequena voltinha e vai pela borda lateral do pé, até o último pontinho. É isso aí.